Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 23 de março de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Hoje vamos abordar um tema bacana demais, falando sobre as vidas de Chico Xavier, baseado na obra de Marcel Sotomayor, que não era espírita. E passou o microfone para o nosso entrevistado. Bom dia, Carlos Leite. Mais agradecer sua presença mais uma vez aqui marcante no programa Luz do Espiritismo. Bom dia, Márcio, Marco, Bruno, um branco. Celso Tinta. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com os ouvintes, trazendo aqui o livro, né, que o Márcio já citou, As Vidas de Chico Xavier. É um livro repleto de histórias reais da vida do Chico, que trazem grandes ensinamentos para nós, né? E a de hoje é uma história muito bonita que tem a ver com a justiça divina, reencarnação, lei de ação e reação. Então, a gente vai ter a oportunidade de confrontar os ensinos da doutrina espírita com essa história. E estamos hoje aqui com o Carlos Leite, nessa manhã de domingo, para falar de uma obra que quem escreveu sobre a biografia não era espírita, do Chico Xavier, As Vidas, né, de Chico Xavier. Não é isso, Carlos? Sim, é o Marcel Sotomayor, né? Aqui tem a informação sobre ele. Está aqui, ó, Marcel Sotomayor, 38 anos, é jornalista e roteirista da TV Globo, trabalhou no Correio Brasiliense, Estado de São Paulo e Jornal do Brasil antes de se transferir para a televisão, onde começou como editor do programa Fantástico. Autor de As Vidas de Chico Xavier e Por Trás do Véu de Ísis, Marcel nunca se identificou como qualquer corrente religiosa. Então, essas são as informações que a gente tem sobre o Marcel. O livro ele trata de várias histórias, né, que aconteceram durante a vida do Chico. Não são muitas, mas eu até comentei com o Márcio aqui no início do programa. Existe um outro livro muito bom também sobre esses casos, né, envolvendo o Chico, casos reais mesmo, que é do Bacelli, chama-se O Evangelho de Chico Xavier. Né? Ontem eu estava procurando esse livro até para trazer para cá, mas sumiu lá em casa. Eu não sei se eu emprestei. Aí a gente tem esse daqui hoje, que trata, né, de um caso real que aconteceu lá em Uberaba, de uma senhora chamada Vó Ritinha. Né? E nós vamos, então, iniciar a leitura, né, para... Esse é um dos casos. É um dos casos, para a gente entender assim, a quantidade de ensinamentos que tem aqui, né, para nos esclarecer e também nos consolar, né? Porque a gente olha para o mundo, a gente vê injustiça, a gente vê a violência, a gente vê a guerra e acha que vai ser para sempre isso e que não tem jeito, né? Mas só que a gente vai ver que a reencarnação ela vem resolver tudo, não só para nós, como para as outras pessoas. E a justiça divina, ela é divina porque é de Deus, ela é implacável, ela vai acontecer. E Deus não tem pressa, né? Nós é que somos apressados. Então a gente vê, né, que o que causou esse acontecimento aqui foi num tempo um pouquinho recuado que a gente vai ler aqui na história. E ela teve que prestar contas, né? Porque a gente fala de uma das leis aí, que é a lei de ação e reação, outros também chamam de lei de causa e efeito, mas acima de tudo isso tem a nossa consciência, né? Que lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. Ele falou, na consciência. Então, quando nós vamos resgatar os nossos débitos, acima de tudo está a nossa consciência, que nos diz, você cometeu um erro e você precisa corrigir. Né? E a gente vai buscar essa correção, né? Buscar fazer justiça, foi o que a avó Ritinha buscou. E a gente percebe que ao longo da história, quando a gente vai refletindo, que houve um planejamento reencarnatório, né, e que as coisas foram acontecendo gradativamente até chegar ao ponto culminante, que no final ela acaba se convertendo ao espiritismo, né, porque ela teve contato com o Chico Xavier, viu tanta coisa acontecer e descobriu, ela no final descobriu uma mediunidade que ela tinha, que era a mediunidade de cura também, e aí... Vai embora, a gente vai ver aqui a história. Então, quando, né, o serviço aparece, o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Justamente. Não é isso? Não, o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Justo, é isso aí. E essa história ela é uma
dentre muitas do Chico Xavier, né, o Carlos, que o Chico Xavier serviu de farol para milhões de pessoas, né, pelo exemplo, né? Isso aí. E eu queria que você passasse para a gente, então, Então, vamos lá. Que é importante, tá, gente? Esse é um momento importante do programa hoje, do estudo dessa manhã de domingo, a história de vó Ritinha, com Chico Xavier. Então, o que ele começa assim? Então, é o Marcel narrando a história, né? Chico Xavier também mudou a vida de Aparecida Conceição Ferreira, uma enfermeira do setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia. Especializada no tratamento de doença contagiosa, ela deu os primeiros passos em direção ao desconhecido antes mesmo de conhecer o fenômeno de Pedro Leopoldo. No dia 8 de outubro de 58, Aparecida abandonou o emprego para acompanhar 12 vítimas de pênfigo foliáceo, o fogo selvagem. Então, vamos comentar. O que é o fogo selvagem? Se você jogar no Google pênfigo foliáceo ou fogo selvagem, logo vão aparecer as fotos de pessoas com queimaduras pelo corpo. É como se fossem realmente queimaduras, bolhas, tudo isso. Só que, na realidade, essas pessoas não foram queimadas. Elas surgem no corpo da pessoa. Do nada. Né? Do nada não, né? A gente vai entender que o acaso não existe. Existe uma razão para isso. Mas não nessa causa. De repente começa a aparecer. A causa não está nesta vida. Nesta vida. Então, o desconhecimento, inclusive da medicina daquela época, né? Fazia com que aquilo dali fosse considerado uma doença contagiosa, quando não era. Porque dali era um problema só da pessoa. Né? E a pessoa ia para o isolamento. Justamente. Então, elas ficavam no isolamento e tal, e a gente vai ver aqui. Então, depois, se vocês quiserem jogar no Google aí, vocês vão ver. Pênfigo foliáceo ou fogo selvagem. E essas pessoas com os corpos cobertos de bolhas, muitas delas transformadas em crostas, elas receberam alta do hospital sem qualquer perspectiva de cura. A direção considerou o tratamento longo e caro demais. Então, aí a gente já percebe, né, que naquela época a direção do hospital, diante de uma situação sem sucesso, sem resultado, resolveram dar alta e... Porque não tinha cura. Não tinha cura. E essas pessoas foram para a rua. O que acontece aqui, ó. Cura. Por isso que aqui, ó, cura e autocura. Cura e autocura. Aí tá lá. A enfermeira, inconformada, pediu demissão do hospital, né? Pediu demissão e saiu pelas ruas da cidade em busca de abrigo para as vítimas da doença inexplicável. Febris, algumas com os pés descalços, elas deixaram um rastro de sangue pelas calçadas e terminaram a Via Crucis sem ter onde ficar. As pessoas apenas olhavam para o grupo e aceleravam os passos, sem conseguir disfarçar o nojo. Aparecida levou as 12 pessoas para a própria casa. Na época, a doença era considerada contagiosa. Os vizinhos ficaram apavorados, a família também. Seu marido e os filhos deram o ultimato. Ou eles, ou nós. Nossa. Aí qual a resposta da enfermeira Aparecida? Eles. Aí a gente para refletir, né? O que é que poderia fazer um espírito reencarnado dar preferência a 12 doentes e deixar a família, assim, num primeiro momento, de lado? Tem que ter uma explicação para isso, né? Então a gente... Muito forte. Muito forte. No entender do livro, a gente vai entender. Naquele primeiro momento, o ímpeto que ela tinha era de socorrer aquelas pessoas, não é? Mas só que ela estava ali num conflito. E a minha família, como é que fica? Então teria que ter alguma razão. Aí a gente vai lá no Evangelho, né? Que a gente vai ter a explicação no final das causas atuais e anteriores das aflições, né? Então a gente vai entender que aquela atitude dela era uma atitude que estava relacionada com coisas da vida passada, né? Que fizeram com que ela fizesse aquela escolha naquele momento. Aí tá. Os doentes ficaram na casa 4 dias, até alguém, comovido, alugar um barracão a 2 quadras de distância. A temporada no novo endereço durou o mesmo período.
4 dias depois, a prefeitura cedeu um pavilhão ao Asilo São Vicente de Paulo para os enfermos. Eles poderiam ficar ali durante 10 dias até conseguirem novo abrigo. Os 10 dias se prolongaram por 10 anos. Quer dizer, 10 anos. E desde a primeira noite, a Aparecida passou a morar com as vítimas do fogo selvagem. Então, mais uma vez, ela deu preferência às vítimas do fogo selvagem. a família retornou ao E a lar. família retornou ao lar. Só que aqui no livro não diz. Ela, claro, deveria manter algum contato com a família, Sim, né? lógico. Mas ela estava ali ao lado daquelas pessoas o tempo todo, né? Então, em 1959, quer dizer, um ano após, o número de doentes já tinha quadruplicado. Ou seja, 48. Eram 12. Sim. Então, foram aparecendo mais pessoas, né? Um vai comentando com o outro, ela cuida da Então, doença. você vê, né, como é que a espiritualidade prepara a reencarnação dessas pessoas em... Agora, Carlos, uma coisa a destacar, né? Você vê a indicação, né? Não é só gente dali do Triângulo Mineiro, vem gente de todo o Brasil, né? Sim, provavelmente, né? Sabendo que existiria um ponto de referência, né? Para cuidar, né? Isso. Deve ser isso mesmo. Aí tá. Um deles estava louco, descontrolado. A Aparecida decidiu pedir socorro a Chico Xavier. Foi até a comunhão espírita cristã com um amigo e o doente. E quando lhe apontaram o espírita, levou um susto. Viu um senhor com a cabeleira branca cortada à la garçom e reconheceu a figura estampada em livros de literatura. Era Castro Alves. Ué, né? Aí é porque o Chico estava psicografando alguma coisa ditada por Castro Alves e o Castro Alves estava ali ao lado do Chico. Então ela viu o espírito, né? É uma mediunidade de evidência. Já estava demonstrando ali que ela também tinha mediunidade, né? Chico ainda colocava no papel um poema assinado pelo morto ilustre, quando a Aparecida voltou para casa. O doente estava inquieto demais e não poderia esperar. Na tarde, olha só, essa parte aqui, Márcia, é lindo isso aqui. Na tarde seguinte, a Aparecida teve outra surpresa. Recebeu de um auxiliar de Chico Xavier 2 conjuntos de roupa para cada doente. Lençóis, fronhas, pijamas, toalhas de rosto e de banho. E ainda ganhou 3 vestidos e um par de sapatos. Ficou perplexa. Não havia conversado com o médium. Na época, cada doente tinha apenas um conjunto de roupas e após o banho precisava ficar nu na cama enquanto ela lavava e passava as mudas. Sua situação também era precária. A Aparecida andava descalça, tinha um único avental. Um detalhe deixou a ex-enfermeira ainda mais impressionada. Os sapatos eram de número 40, um exagero para mulheres e um absurdo em relação à sua baixa estatura. Como Chico adivinhou? Olha, socorro, Olha, né? Socorro vindo do alto. Não, né? E agora? Como é que a gente explica isso? Impressionante. Ele não conversou com ela. Então, a mediunidade do Chico era de uma coisa assim espantosa. Fora do comum. Fora do comum. Entendeu? Sabia de tudo. Sim. Sabia de tudo. E engraçado, até fazendo uma pausa, nesse livro aqui, na introdução, ele conta, quando ele vai começar a explicar o trabalho, o Marcel, que o Chico, antes de desencarnar, preocupado com as chegadas de mensagem psicografada, para haver a exploração, dizendo que foi ele que ditou a mensagem, sim. Ele deixou para 3 pessoas um código. Então, quando a mensagem fosse supostamente do Chico, alguém, para ter certeza se era dele ou não, essa mensagem teria que passar por essas 3 pessoas. Eles iam ler a mensagem. Se lá os 3 identificassem o mesmo código, aí eles iam dar o aval. Legal. É a do Chico. Né? Só que aí ele narra aqui que o Bacelli, acho que foi 6 meses depois, parece, do desencarne do Chico, ele psicografou uma mensagem ditada por Dr. Inácio Ferreira. E o Dr. Inácio Ferreira revelou nesta mensagem que o Chico seria não, ele disse que era a reencarnação de
Allan Kardec. Vocês sabiam disso? Sim. Para a gente não é novidade. A reencarnação é fato, é lei da natureza. Para a gente não ter que ficar... Justamente. Inclusive, no Obras Póstumas, que é a obra publicada posterior à passagem de Kardec, né, numa comunicação, a Émilie Boudet, né, a esposa dele, né, que publicou basicamente essa obra, e os espíritos passaram para ele, nessa você começou tarde. Nesta você começou tarde. Mas prepara que no próximo século, no início do próximo século, você voltará e vai começar cedo, e muito trabalho. Muito cedo. Mas é uma informação que é bem controversa, né? Mas está na obra. Está na obra aqui. Está na obras póstumas, né? É isso mesmo. 6 meses depois, um dos médios mais concorridos de Uberaba, Carlos Abacelli, fechou os olhos e pôs no papel um livro intitulado Na Próxima Dimensão. É aí nesse livro que tem essa informação. E ele diz o seguinte: ele teria vindo à Terra para pôr em prática e sentir na própria pele a doutrina desenvolvida e divulgada por ele, em livro na existência anterior. Uma ele praticou... Teorizou, a outra ele foi botar em prática. Exatamente. Uma teoria prática, o estudo e a prática. Faz sentido. É o que o Marcel fala aqui. Para quem não é espírita, vai dizer que isso é uma bobagem. Mas para nós que somos espírita e conhecemos várias histórias, é lógico, faz todo sentido, né? Então, aqui, continuando aqui. Aí ela ficou, né, perplexa com assim, como o Chico adivinhou. Na mesma semana, o vidente voltou à cena, desta vez ao vivo e em cores. Aparecida tentava levantar dinheiro para pagar o óleo de cozinha. Tinha gasto 12 cruzeiros. Quando recebeu a visita de Chico Xavier, ele apareceu sozinho e lhe entregou um envelope. Dentro dele estavam 300 cruzeiros, quantia suficiente para saldar a dívida e ainda reforçar a dispensa. Ela ficou perplexa. Não acreditava em espiritismo. Então, quer dizer, o Chico deu muito mais do que ela estava precisando, sem pedir nada. Ele já sabia das necessidades. E detalhe, ela não tinha consciência e nem acreditava na doutrina espírita. Então, ela está vendo ali a caridade em ação. Né? Porque naquela época, claro, hoje existe, mas naquela época o preconceito com o espiritismo era muito grande. Né? O trabalho aumentava a cada ano. Em 1960, 187 doentes se amontoavam na enfermaria de Aparecida. Então, quer dizer, 12, 48, né? E isso no ano de 1960, 2 anos após o início de tudo. Já eram 187 doentes. Nossa. Em 1961, ou seja, 4 anos após, 363 doentes. Só foi aumentando. Aí você vê a quantidade de pessoas envolvidas que a gente vai entender no final, né? O pavilhão do São Vicente de Paulo ficou pequeno demais. A enfermeira pôs na cabeça uma ideia fixa. Iria construir um hospital. Um conhecido lhe ofereceu um terreno por 300 mil. Aparecida nem pensou 2 vezes. Saiu às ruas com os seus doentes para pedir ajuda. Muita gente se apressava em lavar e desinfetar o chão por onde eles passavam. E mesmo diante deles, esfregavam com álcool as grades tocadas pelas vítimas do fogo selvagem. Santa simplícita, que é santa ignorância. Não tem jeito, cara. As pessoas não perdoavam, não. Né? Apesar da resistência geral, a Aparecida conseguiu juntar o dinheiro. Comprou o terreno, abriu uma cisterna, cortou árvores e lançou a pedra fundamental. Estava pronta para começar a obra. Nem imaginava, mas tinha caído numa armadilha. Comprara os lotes da pessoa errada. Os proprietários eram outros e estavam dispostos a processá-la por invasão de propriedade alheia. Pior, ela não tinha um documento para provar o pagamento do terreno. Quer dizer, conhecido negócio de boca, né? Quantas pessoas caem nisso até hoje? Até hoje essas coisas acontecem. Dessa área, né? Jurídica a gente vê isso direto. Infelizmente, as pessoas caem. Você comprar uma coisa de pequeno valor sem recibo, tudo bem, né? Porra, mas um terreno, um imóvel, aí não dá, né? Mas, infelizmente... o cara fala, a pessoa fala, eu tenho um contrato de compra e venda. O cara forja um contrato de compra e venda e você cai. Hoje até, hoje não, né? Mas fazia-se muito o contrato de
Fala-se contrato de gaveta. Contrato de gaveta, exatamente. Só que fica um gaveta eternamente, né? Quando vai fazer realmente a escritura... A transferência. Porque o contrato de gaveta não deixa de ser um contrato, mas ele só produz efeito entre as partes. Bom, e a Caixa Econômica, claro, no financiamento, isso aí não tem nada a ver com, não participei disso, não produz efeito contra a Caixa Econômica. E aqui tem dois advogados aqui, o Celso Tinta é advogado, o Carlos Leite é advogado, sabe o que estão falando. Então, você vai comprar, eu quero o que precisa, RGI, é isso? RGI. Tem que fazer a escritura de compra e venda, né? Geralmente, as pessoas fazem a escritura pública no cartório, porque eu também já fiz o meu terreno, eu fiz por escritura particular, porque tem uma previsão do Código Civil, que até um determinado valor, você não precisa fazer por escritura pública, então você economiza. Eu fiz por escrito particular, e depois levar registro no cartório de imóveis. Né? Se você registrou, acabou, está tranquilo. Se não fizer isso... Corre esse risco. É complicado, né? Então, vamos lá. Aí, então, ela queria tal, aí tá. Apesar da resistência geral, aqui contou a história que ela tomou prejuízo, né? Tá. Voltou a estaca zero e pediu socorro a Chico Xavier. Bem relacionado, o espírita a encaminhou a um corretor de imóveis, que negociou a compra do mesmo lote com os proprietários de verdade. Tudo sairia por 260 mil, ou seja, mais barato, que ela já havia tomado um prejuízo de 300, quer dizer, até nisso ela tomou um prejuízo, pagou muito mais do que valia, né? Beleza. Mas calma, ela voltou até Chico e comunicou: Chico, vou a São Paulo, porque dizem, lá é só estender a mão que o povo dá. Chico perguntou a ela se ela conhecia a cidade e ouviu a resposta: só sei que fica para lá. E apontou a direção. Nossa Senhora. Lá, porque, não, né? Quando fala assim, porque lá em Uberaba, né, é diferente que da nossa região montanhosa. Lá é plano. É plano. Então a gente acaba para lá. Tá aqui, ó. Chico lhe deu um cartão endereçado a um radialista. Aparecida foi à procura dele e tropeçou no dono dos diários associados, Assis Chateaubriand. Conhecido, né? Nossa, conhecido. Um grande empresário brasileiro. Teve muita sorte. O empresário colocou à sua disposição suas emissoras de rádio. A campanha beneficente arrecadou 720 mil cruzeiros. Ela precisava de 260, né? Aparecida tomou fôlego e avisou a Chico que iria iniciar as obras. Dessa vez, Chico foi desanimador. Olha só, Chico disse assim: virá muita tempestade, ainda não é o momento. Aguardemos a hora para iniciar a construção. Quer dizer, ela não seguiu os conselhos do Chico, né? O Chico falou. Aí o que aconteceu? A Aparecida perdeu a paciência, não iria aguardar hora alguma. Comprou 22 mil tijolos e começou a acumular o material. Na semana seguinte, vizinhos pediram tijolos emprestados. Ele avisou, né? É um tal de tijolo, é um problema sério. Ela não pede, ela não recebe doação. Como é que ela vai negar quando as pessoas pedirem, né? Uhum. Aí nunca mais devolveram. As enfermeiras se lembrou do conselho de Chico e sossegou. Em janeiro de 1962... Foi o primeiro recado, né? Foi o primeiro recado. Em janeiro de 1962, Chico apareceu no hospital com boa notícia. Você pode pôr os ovos para chocar, que agora vem os pintinhos. Não espere pelos poderes públicos. São Paulo é que vai ajudar. Aí tá. Aí vamos para 1964. Aparecida voltou à capital paulista para pedir donativos. Com doentes ao redor, ela começou a abordar os transeuntes embaixo do viaduto do Chá. Resultado: foi presa por mendigar em nome de entidade fictícia. Ficou atrás das grades 8 dias até provar sua honestidade, com atestados e cartas da prefeitura, Câmara de Vereadores, juiz e delegados de Uberaba. Ela levantaria o prédio e seria vítima de acusações constantes. Ganhava dinheiro à custa dos doentes. A cada nova sala, os boatos se multiplicavam. Isso na cidade, né? Um dia, Aparecida pensou em parar. Ouviu de Chico, já acostumado com a desconfiança geral, uma contraordem firme: se desistir, vão dizer que você roubou o suficiente. Porra, é brincadeira, cara, né? Porra, Chico, macaco velho, vamos dizer assim, né? Já sabia de tudo, da desconfiança. Falou:
Aí, para ela continuar. Essa daqui que é o recado principal dessa história aqui, né? Esse é o recado principal. Numa tarde, para estimular a ex-enfermeira, ele cometeu uma rara indiscrição. Revelou à Aparecida a última encarnação dela. Aparecida tinha sido responsável pela morte de muitos hereges nas fogueiras da Inquisição. Na atual temporada, ela resgatava sua dívida. Os doentes também. As vítimas do fogo selvagem, tratadas por ela, tinham obedecido às suas ordens e incendiados os corpos. E agora? Aí encaixa, né? Aí é que a gente vai entender a via crucis dessa mulher. Né? Aí é que a gente vai entender por que, no seu planejamento encarnatório, com o peso que ela trazia na consciência, né? Porque está lá. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, nós sabemos que erramos, que precisamos corrigir. Então, ela se programa no mundo espiritual. Todas essas pessoas também foram programadas para reencarnarem no mesmo período, né? E ela escolhe justamente uma profissão para poder viabilizar o resgate. Aí ela vai e escolhe a profissão de enfermeira, né? Como ela foi a líder, a que deu ordem, ela tem mais responsabilidades. Então é a que vai sofrer mais. Não no corpo, porque não foi ela que ateou o fogo nas outras pessoas. Ela deu apenas a ordem. Então ela agora vem o quê? Com a questão de liderar novamente, tomar conta desse grupo que também estavam com peso na consciência pelo mal que fizeram. Então eles trazem no próprio corpo as marcas daquilo que eles fizeram aos outros. Então a gente vê aqui o estudo sobre a consciência, sobre a lei de causa e efeito, né, a justiça divina, tudo que está nas obras da doutrina. E aí não precisa alguém chegar e queimá-lo. Né? É isso aí. Então a própria doença já, o efeito dela é justamente isso. E ele sente ao longo dos anos, na própria pele, aquilo que ele fez no outro. Porque quando essa pessoa desencarnar, ela vai chegar, olha, agora eu estou com a minha consciência tranquila, eu já resgatei meu débito. Então, né? É assim que a gente evolui, resgatando. É chamado zona do remorso, né? Você tem o remorso, o sentimento de culpa. Isso. E a lei para você. Agora, Carlos, depois dessa instrução, né? Além da aproximação com Chico Xavier, o que ocorreu com a Ritinha? Não, aí não conta, porque depois ele entra aqui em outras histórias, né? Ainda tem aqui o resto para finalizar, que é essa parte final aí, né? Mas depois a gente não sabe. Não, se você pesquisar no Google, ela já um pouco mais idosa, ela montou uma instituição e continuou dando assistência a essas pessoas, né? Aí ficou conhecida lá na cidade como Vó Ritinha. E ela foi, ao longo da vida, assistindo essas pessoas, né? Aí tá lá, Aparecida se aproximou do espiritismo depois dessa revelação, né? Se aproximou. Numa noite foi a um centro espírita e em São Paulo sentiu vontade de sair de fininho. Ninguém a conhecia, mas o presidente da sessão chamou até a mesa a dirigente do Hospital do Fogo Selvagem. Queria que ela aplicasse um passe na presidente do centro, vítima de uma paralisia repentina que a impedia de andar. Aparecida nem se moveu. Nunca tinha dado um passe em ninguém. O sujeito devia estar mal informado. No fim da sessão, ele repetiu o convite. Era o próprio mentor espiritual do centro quem pedia a ajuda de Aparecida. Ela tomou coragem e se apresentou. Em seguida, subiu 3 lances de escadas para se encontrar com a doente. Todos se concentraram em torno da cama. Aparecida sentiu algo estranho nas mãos, no corpo, na cabeça. Sentiu medo. Mesmo assim, com suas rezas, realizou um milagre, entre aspas. A doente se levantou no dia seguinte e se tornou não só amiga de Aparecida, como sua companheira em várias campanhas de assistência aos doentes do fogo selvagem.
a ex-enfermeira mudou. Começou a aplicar passes curadores em seus doentes, com resultados surpreendentes. O Hospital do Pênfigo viraria lar da caridade e, além de vítimas do fogo selvagem, atenderia a desamparados em geral. Aparecida se... vai crescendo, né? Vai crescendo, justamente. Aparecida se transformou em mais uma devota de Chico Xavier. Baseou seu tratamento em valores fundamentais para o discípulo de Emmanuel. Os doentes deveriam trabalhar e estudar com disciplina para ter melhoras. E passou a reverenciar o aliado. Quando Chico vem ao hospital, é como se Jesus chegasse. Que lindo, hein? Lindo, né? Pô, muito bonito. A gente destaca, né, aqui também, né, a presença de Emmanuel, né? Emmanuel, que foi Manuel da Nóbrega, que Manuel da Nóbrega, né, como reencarnante como Manuel da Nóbrega, ele fundou a cidade de São Paulo. E provavelmente foi ele que dirigiu. Chico Xavier, fala com ela para procurar São Paulo. Não, o Emmanuel estava sempre junto com o Chico, né? E outra coisa que a gente percebe aqui, essa mulher que ela curou aqui no final, ela se juntou a ela no trabalho. Então, tudo indica que estava envolvida nessa trama lá da fogueira da Inquisição naquela época. Tudo indica, né? Ou indicou alguma coisa, que não gostava de uma pessoa. Algum trabalho, alguma coisa foi feita, né? Justamente. Então, Márcio, a gente pode agora comentar mais coisas sobre isso aqui, né? Então, agora a gente entende, como o Marco leu aqui, que o amor cobre a multidão de pecados, que a doutrina nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, o porquê dela ter feito essa escolha entre a família e os doentes. Então tá aí a explicação. Então a família para ela era importante? Era. Mas só que esses doentes eram muito mais importantes para uma questão pessoal. Pelo mal que ela tinha feito no passado. De resgate. Ela precisava resgatar. De resgate e de ajudar esses espíritos, porque ao comando dela, justamente, eles erraram. Justamente. Então, assim, a própria família, se a gente parar para pensar, por estar nesse contexto, de alguma forma eles estão enredados também no passado. De alguma forma. Não tão gravemente como ela. Porque a justiça divina, ela se faz de maneira perfeita, né? Quando você vê um juiz aqui no Brasil, em qualquer país, dando uma sentença, uma decisão injusta, que a gente está sempre vendo, aí as pessoas percebem, mas essa sentença que está sendo aplicada é injusta. Essa pessoa não merece isso, né? Isso é desproporcional. E quando você vê essa história aqui, a gradação da responsabilidade é certinha. Aí você vai voltar lá em Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, é na exata medida da nossa responsabilidade que a gente resgata. Nem mais, nem menos. Agora, o nem menos pode ocorrer se você tiver algum merecimento. Aí diminui um pouquinho, que é a misericórdia divina. Então, a sua responsabilidade ela é atenuada. Mas se você não houver merecimento, não tiver merecimento, você vai resgatar na exata medida daquilo que você fez no passado, né? Provavelmente lá na espiritualidade, ela se preparando para reencarnar, ela abraçou o planejamento reencarnatório, colocou em prática, porque a maior parte dos espíritos, em reuniões mediúnicas, não querem passar novamente pela reencarnação. Não querem. Sabe que vai ter que acertar os ponteiros. A gente vê isso em reunião mediúnica. Não quer de jeito nenhum, porque sabe que ao reencarnar vai ter que prestar contas, não tem jeito. E é natural o medo, né, de passar por uma pessoa está fazendo mal, está lá na dimensão espiritual, é um obsessor. Aí chega lá no diálogo, a gente fala, olha, está na hora de você parar, refletir, para por aqui, porque já tem coisa para acertar. Para por aqui, porque já tem. Agora, se você continuar, só vai piorar. Quer dizer, e quase todos a gente consegue convencer. Quase todos. Nem todos. Quase todos. Então o espírito para pensar. Fala, não tem jeito, vai ter que resgatar mesmo. Ele sabe, não tem. Entendeu? Então é questão de escolha, né? E também você poder informar para ele, mas o amor cobre a multidão de pecados.
Justamente. Muda. Não importa o que você fez no passado, não importa o que a gente fez no passado. Jesus quer que você mude. Justamente. Quer que você melhore, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas às vezes não quer enfrentar. A pessoa vai precisar vivenciar para poder acreditar, né? Ver que é uma verdade. Então, por isso que a gente vê que a reencarnação é necessária. Porque hoje a gente está tendo contato com tantos ensinamentos, só que a gente não vivenciou aquilo. Então, a gente precisa vivenciar para poder se convencer de que aquilo é verdade. Enquanto você não vivencia, fica difícil, porque você fica uma coisa meio abstrata, né? Agora, a vivência, a experiência é outra coisa. Sentiu na pele, né? E na maioria das vezes a nossa imprudência faz com que a gente cometa erros, né? Sim. E o nosso maior mal, que a gente não quer admitir que nós erramos e que depositamos a culpa em alguém. Sempre tem alguém que é culpado porque eu errei, né? E aí, nessa necessidade da reencarnação, né, nós sempre achamos que estamos sofrendo injustiças, né? Porque aí a gente vem para cá para resgatar e, como não compreendemos, estamos sofrendo as injustiças. Deus é injusto, né? É verdade. Então fica muito difícil. E terceirizamos, né? Terceirizamos, é isso aí. O demônio, é o diabo, aqui na doutrina espírita é o obsessor. E sempre terceiriza os nossos erros, né? Nossas fraquezas, que eu sempre falo, não são de agora, são fraquezas milenares. Olha, 9 horas, estamos aqui com o Carlos Leite, nessa manhã de domingo, falando sobre um momento só da existência do Chico Xavier, né? Com a tia, né? Vó Ritinha. Vó Ritinha, né? Vó Ritinha. E que... Eu ia falar Mãe Ritinha. Mãe Ritinha, Mãe Ritinha, foi uma similaridade. O Carlos, agora, importante destacar aqui nesse ponto dessa história de flexão, né? Quando ela quase desistiu. Quantos de nós, num planejamento nosso reencarnatório, nós mudamos e desistimos? E deixamos para resolver nas próximas encarnações, né? Justamente porque as dificuldades, elas são muito grandes, né, ao longo da nossa vida, e tem uma hora que a gente cansa, né? A gente cansa. Isso acontece com todo mundo, porque às vezes você tem um objetivo, você persegue um objetivo e vê que aquela coisa não se realiza, não anda, a coisa não vai para frente, não está sendo do jeito que você quer. Mas aí o que a gente estuda na doutrina espírita é a nossa falta de conhecimento. Porque existem encarnações de várias pessoas que tem que ser assim mesmo. Entendeu? A pessoa vai lutar e não vai conseguir muita coisa. Por quê? Porque ela se programou para isso. Para tudo dar errado mesmo. Né? É verdade, isso existe. Entendeu? Agora, existem outras em que a pessoa consegue. Né? E é essa quantidade de derrota que vai acontecendo na vida da pessoa, porque ela escolheu para espiar isso, né? Tem uma razão de ser. Então, cada caso é um caso, e como a gente não sabe. Agora, o fato de ela estar, ao longo da vida, envolvida num monte de derrota, nada impede que ela persista. Né? Porque é uma sucessão de derrotas, vai dando tudo errado. Porque são tribulações, né? Plantou, está colhendo. Mas se ela persistir, ela pode reverter isso. Foi o que aconteceu com a Vó Ritinha. Agora, muitos de nós achamos que a gente vem para cá para ter somente o retorno material, as conquistas materiais. E, às vezes, nesse campo, a pessoa não vai prosperar muito nesse sentido. Mas ela vai ganhar muito em quê? Em experiência, em conhecimento. Né? A pessoa pode fazer muito bem ao longo da vida. Você pega aqui a história da Vó Ritinha. O que de material, de dinheiro, para ela ganhou de bens materiais? Pelo que a gente está vendo aqui, nada. Nesse aspecto, não houve nenhuma conquista. Porque a vida dela foi toda dedicada a ajudar os outros. Né? Então, de repente, nesse momento... A gente fala em conquista, qual é a conquista dela? Nada materialmente. Mas nada materialmente, entendeu? Muita coisa. Aí você vê, chega um momento que ela quer desistir. Aí, olha só que interessante, antes o Márcio estava falando ali, já pensando nisso, eu já peguei aqui um texto pequenininho que está na introdução do livro Nosso Lar, que é de André Luiz. Olha o que ele fala. Uma existência é um ato. Então, tudo que ele vai falar aqui é do ponto de vista espiritual.
A gente estava comentando antes do ponto de vista material. Está tudo dando errado, eu não consigo nada. Calma. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Então, quer dizer, uma vida repleta de tribulações é o quê? Um ato. Quer dizer, do ponto de vista espiritual, uma pessoa que viveu 50, 60, 70 anos só sofrimento, só dificuldade, do ponto de vista espiritual, aquilo é apenas um ato. Por quê? Porque ela vai reencarnar. Ela vai ter a oportunidade de ter outras conquistas, né? Só que a gente só enxerga sob o ponto de vista material e não entende isso. Um corpo, uma veste, é como se fosse uma roupa. A gente não troca de roupa todo dia. Então, as vítimas do pênfigo foliáceo, aquele corpo era uma veste para aquela encarnação. Na outra encarnação, já não teria mais aquela doença. Por quê? Porque houve o resgate. Né? Ele poderia, sim, ter outras complicações relacionadas com outras coisas, né? Outras doenças, mas aquela já está resgatada, aquela não vai ter mais, a não ser que ele venha cometer de novo o mesmo erro. Aí não... Isso é possível? Aí volta tudo de novo. Né? É o que a gente fala nas reuniões mediúnicas dos embates entre obsediado e obsessor. Alguém vai ter que perdoar primeiro. Aquele que perdoa primeiro, ele se liberta. Se não há o perdão, fica a repetição. Um encarnado, obsessor, e vai invertendo as posições. Durante quanto tempo? Né? Até chegar ao ponto de que a gente sabe que gira uma simbiose, né? Aqueles espíritos que às vezes tão inimigos ferrenhos têm que encarnar juntos, ali, com corpos colados. Simbiose acaba virando gêmeos siameses. A gente sabe que tem essas coisas. Então, alguém vai ter que perdoar um dia. Aí, o que a espiritualidade faz? Coloca todos na mesma família, como pai, como filho, né, para poder favorecer esse perdão. Porque se não for assim, não adianta. A coisa vai... Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas ele tem um limite. Chega uma hora que, não está dando certo, vamos colocar um obstáculo maior para poder melhorar a situação. A espiritualidade tem 1000 recursos. A gente dá uma encarnação com a expiação severa, que é para você ter uma pausa, né, e depois recomeçar. E assim vai. Aí é a prova, né? Na prova que muitos sucumbem, né? Justamente. De cometer os mesmos atos. Olha, estamos chegando aí já quase no finalzinho do programa Luz do Espiritismo, o Carlos. Deixar suas considerações finais aí e poder recomendar aí a obra, né? Que é importante, né? Agradeço a oportunidade de ter vindo. Eu comentei com o Márcio, com alguma dificuldade lá em casa, né? Cuidando de uma cachorra que está doente. Então, e aqui é de manhã, eu tenho que cuidar dela e tal, mas deu certo agora de manhã, minha esposa está lá cuidando. E o que eu acho importante? Quando a gente fala de doutrina espírita, o Márcio citou no início as obras básicas, né? Elas são importantes, claro, porque se você não tiver os conceitos, não tiver um conhecimento prévio, quando você vai ler os romances fica difícil. Então a gente precisa estudar as obras básicas. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Pentateuco, basicamente. Tem outros também, que você citou aí, né? Qual foi o outro que você citou? Eu fui citado obras póstumas. Obras póstumas. Tem Viagem de Kardec, o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, é importante também. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de estudar essas obras sozinha. O que ela faz? Procura uma casa espírita. Isso, tá aí. Né? Todas as casas espíritas têm reuniões de estudo das obras básicas. Aí você vai aprender com outras pessoas. Depois disso, aí sim que vem os romances, vem os livros, como esses aqui. Quer dizer, você já lê esse livro, né? Com um conhecimento prévio. Aí fica mais fácil você entender o que está acontecendo. Então, é isso. As Vidas de Chico Xavier, um livro que eu recomendo, escrito pelo Marcel Souto Maior, e também o Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo Bacelli. Nesses dois livros, pelo menos nesses dois, eu sei que tem muita história do Chico. E são sempre ensinamentos, né? Porque é como o Chico agia. E a gente tem que buscar nesses exemplos, né, para o nosso dia a dia.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Ave Maria.